Salve, 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 meus amados irmãos e amigos, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do canal Café e Maçonaria, hoje dando continuidade no quadro Perguntas e Respostas. Sim, as perguntas que vocês nos fizeram, tanto no YouTube quanto também no Instagram, serão respondidas aqui ao longo do quadro. É isso, Jean? É isso aí, Léo, e a gente não pode deixar de falar dos nossos patrocinadores oficiais, sempre aqui conosco, a Focal Ótica e o Hijack Poker Club. E o episódio de hoje também é patrocinado e é um oferecimento da YouPflow, Léo. É isso aí, YouPflow patrocinando. Você que trabalha com as plataformas digitais, WhatsApp, Instagram, dentre outras, e precisa responder os seus clientes, a YouPflow tem a ferramenta essencial para o seu trabalho, que é justamente o chatbot. Vai resolver e solucionar tudo o que você utiliza para suas empresas de forma rápida, didática, fácil de trabalhar, otimizando muito mais seu tempo. Não perca tempo e mais, hein? Tem promoção. Comentou, disse que acompanhou o noticiário aqui no canal Café e Maçonaria, corre e peça o seu desconto. Lá você vai ter o primeiro mês totalmente grátis ou então 10% na assinatura vitalícia. É isso aí, assinatura vitalícia, basta lá procurar Takamura e informar ele e buscar o seu desconto. É isso aí, Léo. Léo, mais um programa, perguntas e respostas. Vamos continuar respondendo as perguntas que os nossos web espectadores, os nossos seguidores deixaram nas nossas plataformas, né? E deixaram lá no Instagram, na caixinha de perguntas, ou mandaram aqui nos vídeos. A galera tá perguntando um monte de coisa e a gente tá juntando e vai fazendo programas respondendo essas perguntas. É isso aí. Temos mais perguntas agora e quem vai nos fazer as perguntas é sempre ele, a voz da consciência. Ô Voz, manda lá. Antes, deixa eu te falar uma coisa, para você não esquecer, porque daqui a pouco você está prestando atenção aqui, está entretido aqui com a gente e você vai esquecer. Então é o seguinte, chute com voadora no like, já se inscreve no canal, se não for inscrito, e ativa o sininho para você ser lembrado quando a gente lançar um episódio novo. Beleza? Ô Voz, manda aí as perguntas. Vou começar, hein? Pode começar? Bora. Autorizado? Manda bala. Se você tá pronto, eu tô pronto. Amém. Então, quando entram na maçonaria, vocês são batizados com algum outro nome? Boa. Depende do rito que é praticado. No nosso rito, o rito adoniramita, sim, nós somos batizados com o nome que denominamos nome histórico, que pode ser maçom ou não. É necessário que tenha alguma representação, que o irmão que está recebendo aquele nome histórico passa a lembrar o que ele fez de bom, o que foi um fato histórico, né, do irmão. E sim, no rito adoniramita, nós somos, a partir de então, chamados por esse nome histórico. O meu, inclusive, é senador Vergueiro. E o seu Jean? É Nilo Procópio Peçanha. E lembrando, meus irmãos, que hoje em dia, aqui no Brasil, é só o rito adoniramita que manteve essa tradição. Mas no início da maçonaria, isso era usado por todos, porque a maçonaria era perseguida e realmente era uma sociedade secreta, então os membros não podiam nem revelar os próprios nomes. E inclusive a gente vê na literatura daquela época que os irmãos de uma mesma loja, um não conhecia o outro, um não sabia o nome do outro, sabia um nome que eles denominavam de pseudônimo ou nome heróico. Inclusive muitos livros da maçonaria foram escritos através de pseudônimos, né? O autor usando pseudônimos para não revelar quem era o homem. Então, naquela época, todos os ritos, todo mundo usava. A maçonaria toda usava esses nomes históricos, ou nome heróico, ou nome ou pseudônimo. Todos eles usavam. Hoje, aqui na maçonaria no Brasil, quem manteve essa tradição é o rito adoniramita. É isso aí. Show, maravilha. Segunda pergunta. Religiões conflitantes convivem pacificamente dentro da maçonaria? Totalmente, né, Léo? Eu acredito que seja o único lugar que viva tranquilamente é na maçonaria, justamente pelo fato da maçonaria não exigir e acolher a todos os irmãos independentes da sua religião. Não vai ser debatida, obviamente, a religião melhor, menor, nada melhor ou não, nada disso. O que vai ser passado é muito ensinamentos maçônicos que vai abranger e vai ser para todos os irmãos. Sempre tratando
todos de forma igualitária, né? Então, realmente é uma irmandade e procura tratar a todos igual. Todos, né, filhos de um Criador, todos somos produto do Criador, né? Somos a criação. Então, a religião, mesmo que... É até triste a gente falar, né, religiões conflitantes. Nenhuma religião deveria ser conflitante. Mas, mesmo aquelas que, né, a gente sabe que costumeiramente não costumam se entender muito, na maçonaria eles vão conviver pacificamente, mesmo porque não trataremos de religião na maçonaria. Exatamente. Show. Terceira pergunta. Precisa de alguma aprovação familiar para se tornar um maçom? Tem que ter a autorização do pai e da mãe? Exatamente. Olha, do pai e da mãe não precisa. Na verdade, assim, o candidato, né, quando ele apresenta os documentos, passa pelo crivo, pela análise, né, inicialmente dos irmãos, e no momento em que faz a visita, tem sim a pergunta e o questionamento feito à cunhada, que nós chamamos a cunhada, que já explicamos aqui que na verdade cunhada é a esposa da pessoa. Até então ela não é cunhada, né? Mas é a esposa do candidato. A esposa do candidato. Se ele for iniciado, ele vai ser nosso irmão, assim a mulher dele vai ser nossa cunhada. Exato. E o motivo pelo qual se pergunta para ela, né, durante essa entrevista, é justamente o quê? Para explicar a convivência que ele vai passar a ter, semanal, quinzenal, mensal, de modo que não venha a prejudicar o âmbito, o anseio familiar. E, claro, para ver se ele está de acordo ou não. Então, é o que se faz. É assim, estatutariamente, você não é obrigado o candidato não tem que ter uma permissão formal, né, da família, nem nada disso, não estatutariamente. Mas a gente costuma conversar com a esposa, no caso do homem ser casado, né? Mas vamos dizer que ele não é casado e convive com os pais, por exemplo, né? Mora com o pai, com a mãe. A gente vai conversar com a família toda, saber se a família aprova. A desaprovação da família também não impediria o candidato de ser iniciado. Acontece que a gente não quer criar um atrito familiar. Então, vamos dizer que do homem casado, se a mulher dele não aceita ou não quer que ele entre na maçonaria, aí a gente realmente não vai aceitá-lo, porque a gente não quer criar um problema, né, na família dele. A gente prioriza muito a família tem que viver harmoniosamente. Então a gente não vai ser, a maçonaria não pode ser um problema para o casal, né? Então aí ele não seria aceito, mas por causa disso. A gente não aceitaria para não causar um problema para ele. Não que tem que ter uma autorização expressa, a mulher ou a família, alguém da família tem que autorizar ele. Não tem essa autorização. Mas a gente leva em conta a vontade da família, sim. É isso aí. Na maçonaria, pelo menos o que eu aprendi é que a família vem em primeiro, o trabalho vem em segundo e a maçonaria vem em terceiro, né? Exatamente. Uma não pode entrar em conflito com a outra. Bom, quarta pergunta. Essa daqui, quando eu era pequeno, eu ficava com dúvida que eu achava que era realmente o que é telhamento. Eu achava que o maçom ia lá e fazia o telhado. Olha aí. É o pedreiro, né? É o pedreiro, então, exatamente. Mas vem daí mesmo, né? O telhamento vem de colocar as telhas, de fazer a cobertura da construção. É disso mesmo, mas é daí que vem. Mas o que a gente chama de telhamento? A maçonaria, como a gente sempre fala, ela tem fórmulas de reconhecimento. Perguntas e respostas, certos sinais, certos toques, isso tudo, esses são os segredos da maçonaria. A gente só vai aprender quando entrar. Isso aí a gente não pode revelar quais são esses. Mas quando a gente faz esse teste com o homem para saber se ele é maçom ou não, a gente chama isso de telhamento. Então a gente está cobrindo o templo, vendo se está coberto, se está fechado, saber se ele é ou não maçom. É por isso que a gente chama de telhamento, tá? Existem algumas ordens maçônicas que usam um outro nome, chamam de trolhamento. Mas no nosso caso, trolhamento é outra coisa, é parar arestas, né, e tal. E telhamento para nós é exatamente isso, é saber se o homem é maçom, fazer as perguntas
certas para receber as respostas certas, porque elas têm que ser, é como eu sempre falo, né? Uma chave não funciona sem a fechadura não funciona sem a chave. Então tem a chave e tem a fechadura. Tem que ter a pergunta certa e a resposta certa. É assim. Isso é que a gente chama de telhamento. Será que deu para... Deu sim. Só para acrescentar também, internamente nós falamos o quê? É cobrir as vistas profanas, né? Justamente para quê? Para que o que vai ser passado ali, a pessoa, o irmão, que seja capacitado para receber, que não tenha nenhum profano, ou seja, alguém que não é dentro da maçonaria para receber aquelas informações e todo aquele conteúdo que será passado. É isso aí. Perfeito. E a última. Tem que ter uma renda mínima mensal para entrar na maçonaria? Essa me preocupava demais. É aquilo também, em regra, né, em estatuto não fala, não delimita se tem ou não ter que ter um limite, não tem em regra. No entanto, nós sempre falamos e identificamos que terão gastos, desde o ingresso à maçonaria até o quanto o irmão se mantiver, terão gastos mensais fixos, como qualquer empresa tem, né? Conta de aluguel, que nós chamamos metais, o mês, né? Mês a mês. Então tem que ter o irmão capacidade de contribuir com esses gastos. O Jean já fez inclusive um cálculo de quanto gastaria, lembra disso, Jean? Durante 1 ano e meio, quanto gastaria, né? Bom, eu vou falar sobre isso aí, mas só lembrando, vamos lá. A maçonaria é uma associação. E toda associação, o associado tem é cobrado. O associado tem que pagar. Tem um custo, né, para o associado se manter lá, para manter exatamente essa associação. Então, não é necessário, não existe um piso que o homem tem que ter de renda para ser admitido na maçonaria. Porém, se a renda que ele ofere com o trabalho dele, se ela está justa para a vida dele, então não tem como ele arranjar mais um gasto, né? Então, a maçonaria, a gente tem que explicar bastante isso para o candidato, para ele saber que vai ter gastos e para que ele não se enforque aí, né? Na verdade, não arrume mais um custo para a vida dele, se ele não puder suportar esse custo. Então, não tem um piso mínimo, mas ele tem que ter uma renda mensal que consiga suprir, prover a família, né, todas as necessidades dele e ainda tenha um valor que sobra para ele poder fazer os pagamentos que ele terá na maçonaria. E do que o Léo falou, na nossa loja, por exemplo, eu fiz uma conta básica aí para o homem ser iniciado. Então ele vai ser iniciado, vai ficar 1 ano de aprendiz, depois vai ser elevado, vai ter que pagar outra taxa na elevação, vai ficar mais, no mínimo, 6 meses como companheiro, depois vai ser exaltado a mestre, vai pagar mais uma taxa e vai ser mestre. Então, e tem mensalidade, né? Fora essas taxas, tem a mensalidade. O homem vai gastar hoje mais do que R$10.500 para ele ser iniciado até ele chegar a mestre. Então, é o que a gente sempre fala. Não dá para o irmão que está muito apertado querer entrar na maçonaria agora, ou o irmão, ou o candidato, né? Não, ele não pode. Agora, se ele estiver lá na maçonaria e ele não conseguir cumprir esses valores, isso causa um problema, inclusive, para ele na ordem, porque existem regras estatutárias de que ele não pode ficar inadimplente. E aí, ele estando inadimplente, ele pode até sofrer vamos dizer, um processo. Não é exatamente um processo, mas é um procedimento que ele será afastado da ordem até que ele consiga retornar os pagamentos e tal. Então é isso. Então ele tem que saber que a maçonaria tem sim custos e ele precisa ter para prover a família e não deixar que os custos da maçonaria interfiram na renda dele. É aquilo que a gente sempre fala, a maçonaria não pode nem quer, obviamente, prejudicar o irmão, né, que vai ingressar, ou o próprio irmão em si. Então tem que colocar mesmo as receitas, as despesas da pessoa, e se porventura for muito pesado naquele momento, calma, tudo no seu momento, tudo na hora certa, a maçonaria vai aguardar, estará ali te aguardando. E mais uma coisa, fora
ele ter que arcar com os valores da iniciação, elevação, exaltação e as mensalidades, ele ainda acaba gastando, porque ele vai, não que vai ser obrigado, mas ele com certeza vai querer comprar livros, vai querer fazer visita a outras lojas, então ele vai gastar com deslocamento, né? Então tem tudo isso que vai gerar um custo para ele, né? Copo d'água também, muitas vezes, né? Normalmente a mensalidade que ele paga vai ser, a loja vai usar aqueles valores, inclusive, para fornecer o que a gente chama de copo d'água, que é um jantar depois da sessão, um lanche ou qualquer coisa assim. Mas muitas lojas, eles rateiam esse valor. Então, vamos fazer um jantar aqui, vai sair R$50 por pessoa. Então tem mais esse valor ainda que ele vai ter que desembolsar. Então tem outros gastos, fora esses gastos da mensalidade e do que a gente chama de subidas de graus, né? Quando ele é iniciado, depois ele passa a companheiro, depois a mestre. Então tem outros gastos aí envolvidos. Fora a perfumaria, que alguns irmãos gostam também, né? Que é um anelzinho ali, uma correntinha ali, uma camiseta. Tem irmão que gosta disso aí, vai comprar uma pasta, vai comprar um bottom, vai comprar um pin. Tem essas coisas também, né? Vale ressaltar também que, para quem tá participando do processo para ser iniciado, para entrar, não adianta colocar lá no documento que ganha 20 mil, sendo que ganha 2, 3, isso daí não muda nada. A visão da loja não aliás, é pior até, né? Porque se a gente descobre que tá mentindo, então você já vai entrar mentindo, já não vai entrar mais, então. Mas tem gente que tem essa ideia, acha que precisa dizer que ganha bem, ou que é super próspero para que seja aceito. Não é nada disso. Na verdade, se você foi indicado por alguém na maçonaria, ou se alguém já identificou em você alguma, né, os predicados necessários. Então, isso, o quanto você ganha, na verdade, não vai influenciar na decisão, a não ser que você realmente tenha esteja recebendo muito pouco. E aí cai nisso. A loja, não é que a loja não quer você porque você ganha pouco. A loja não quer te causar mais um desconforto, mais um custo, mais uma conta. A gente fala também que a maçonaria, na verdade, tem que encarar como investimento e não como uma despesa. Sim, não tenha dúvida. Você não está tomando prejuízo. Você está investindo em si mesmo, sem dúvida. Mas investe em dinheiro. Bom, encerramos aí? 5 perguntas, 5 respostas. Excelente. Continuem nos acompanhando, continuem fazendo suas perguntas. Todas elas serão respondidas, atualizamos semanalmente, né, Jean? É isso, toda semana vai ter um desse. Um quadro, e é isso aí, Jean. E E o principal? Aquela porrada no like, se inscreve se já não for inscrito, né? Não sei porque você não se inscreveu ainda. E ativa o sininho para ser avisado quando a gente lançar um novo vídeo. Beleza? Então, galera, muito obrigado. Viva, viva, viva.